Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Estamos transmitindo para 2.170 cidades, sendo 19 capitais, por 430 emissoras de televisão. Alcance de satélite para todo o Brasil e para mais de 4 milhões de pessoas pelas redes sociais. No programa de hoje, iremos refletir sobre a importância de corrigir o filho, mas fazendo isso de uma maneira correta. Existem técnicas e normas certas para corrigir a criança. Se eu estou falando que existe a maneira certa, é porque existe uma maneira errada ou maneiras erradas que muitos pais estão cometendo e, ao invés de formar a criança, estão deformando-as. No programa de hoje, eu vou contar com a participação do professor Felipe Neri. Ele que se dedica aos estudos na área de educação há mais de 20 anos e, com certeza, ele tem muito a nos ajudar nessa reflexão. A nossa reflexão só está começando, tudo isso aqui no Vida em Família. Para começar a entender sobre o tema correção de filhos e a maneira correta, é preciso entender uma coisa: a criança, ela precisa entender o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. E quem vai ensiná-la é o pai e a mãe, que são os principais e primeiros educadores. Isso porque a criança, ela não tem os conceitos universais. A vontade dela ainda é fraca e ela age a partir dos 5 sentidos: olfato, tato, paladar, audição e a visão. Por isso, os pais são aqueles que vão ajudá-las a compreender que não podemos agir e reagir somente com base nas emoções. Mas para isso tudo, eu venho refletir com você, pai e mãe, com a seguinte pergunta: como você tem corrigido o seu filho? O que acontece é que muitas vezes, no calor do fogo, na ira, naquele momento que ela se joga no chão, dá aquele show ou te desobedece, a tendência do pai e da mãe é perder o autocontrole. E aí, com ira, xingos, tapas, que não é bem uma palmada, mas chega a ser até espancamento, vai corrigir. Só que aí acontece um problema: não está acontecendo uma correção. O seu filho está sendo deformado por você. Mas não tem problema, se essa é a sua realidade, o programa Vida em Família quer ajudar a solucionar esse problema. Eu quero ajudar você hoje, com o meu entrevistado, a entender a importância de você estudar sobre a educação e a correção das crianças. Porque uma vez que você gaste tempo hoje educando e corrigindo de maneira correta, você ganhará lá na frente, quando ela for um adulto responsável, que sabe lidar com o não, tem limites, tem regras, porque o que acontece é que muitos pais, eles não querem ver os defeitos dos filhos. E se vem, tampa os olhos. Afinal, corrigir é exigente. Corrigir exige muito dos pais. Mas aí que tá. Se você não corrige, não fala não hoje para o seu filho, amanhã, quando ele for para o mercado de trabalho e ele ouvir um não do chefe, qual será a reação que ele vai ter? Ou melhor, primeira namorada, opa, não quero mais. Será que vai se suicidar? São casos verdadeiros que já ocorreram nos Estados Unidos. Então é importante sim, você, como eu que sou mãe, aprender as maneiras certas, as normas e técnicas de corrigir os filhos. E se você está aqui prestando atenção nesse assunto de educação de filhos, você sabe que é importante nós gastarmos tempo, não é mesmo? Gastarmos tempo educando os nossos filhos. Talvez o que você não saiba é que, além de ser jornalista, apresentadora, eu sou também tradutora e professora de inglês de crianças de 3 a 12 anos. E eu lancei a minha apostila English Kids Book, volume 1, onde o seu filho poderá, por apenas R$ 59,90 em PDF, aprender inglês comigo, com curso ali opcional e exclusivo, onde eu falo inglês 100% com seu filho e assim ele vai fazer cada atividade junto comigo. Já estou te avisando, o curso não tem legenda em português. Ah, mas por que, Fernanda? Como assim? A legenda é em inglês. Porque é para o seu filho aprender o inglês do mundo real, o inglês de nativo americano com a minha pronúncia.
Por isso, eu preciso que ele escute e você que sabe ler, aprenda junto com ele a, de fato, o inglês real, verdadeiro. Não aquele de cursinhos que no final das contas, daquele tantos anos, não tem uma boa nota, mas quando é jogado no mundo real, vai lá para os Estados Unidos, vai para a Inglaterra, não sabe nada que estão falando. Se você quer adquirir a minha apostila junto com o meu curso, é só entrar no meu Instagram, tá aqui no GC, Fernanda Zapparoli. O link está lá, entre lá, garanta a sua apostila, o seu curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mas para continuar aqui nosso bate-papo sobre educação de filhos, no segundo bloco eu vou convidar ele, que é especialista em educação infantil e não só infantil, educação em geral, de crianças até adolescentes, há mais de 20 anos. Ele que tem uma trajetória fantástica, sensacional, uma referência no Brasil e além Brasil, professor Felipe Neri, ele estará aqui para um bate-papo onde eu farei as perguntas certas para que você tenha o seu problema resolvido. Se o seu problema é, Fernanda, eu não sei corrigir meu filho, eu perco as estribeiras, eu grito, eu xingo, eu bato, não tenho paciência, não sei o que fazer, estou perdida, estou perdido, me ajuda? O professor Felipe Neri nos ajudará. Eu tenho certeza que no final do programa você vai saber exatamente o que fazer no próximo show, pirraça, birra, desobediência do seu filho. Mas olha, é rapidinho, viu? Só dá tempo de você pegar um chá, um café ou um chocolate quente, mas eu vou ficar aqui esperando por você no Vida em Família. Estamos de volta com o programa Vida em Família aqui na TV Evangelizar. Muito obrigada pela sua audiência. Que bom que você está aqui comigo, aprendendo também sobre a correção dos filhos, né? No programa de hoje, o assunto e a reflexão é como corrigir os filhos da maneira certa. Quais técnicas, normas que devemos usar e quais nós não devemos usar. E para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui a honra, o privilégio de receber o professor Felipe Neri, que é especializado e se dedica há mais de 20 anos no estudo sobre educação dos filhos. E há 11 anos ele vem formando pais e mestres em todo o Brasil. Ele organiza seminários, cursos, palestras nessa área desde 2011 e é dono da editora Catequeses, que tem como objetivo editorial definido levar formação intelectual e espiritual aos lares brasileiros. Então, se o assunto é educação de filhos, hoje nós temos a pessoa certa, nós temos o especialista certo e o pai de família, porque ele é casado e pai. Professor Felipe Neri, seja muito bem-vindo, é uma alegria, um privilégio recebê-lo aqui no Vida em Família. Fernanda, a alegria é toda minha estar aqui no Vida em Família e fazer parte, num momento como esse também, de falar sobre família e falar de um tema que para algumas pessoas é bem difícil. Há sempre muita polêmica, corrige, não corrige, que forma que corrige. Então é um tema realmente importante, a gente entender com bases sólidas para poder saber se a gente está corrigindo bem ou se a gente precisa também fazer uma correção da nossa correção. Ótimo. Inclusive, professor, eu abri, no meu Instagram, Fernanda Zapparoli, uma caixinha de perguntas para você enviar as suas dúvidas. E ali selecionarei 2 perguntas, uma ou 2, para serem feitas para o professor. Então, você que é pai e mãe, tem dúvidas, não sabe o que fazer, entra lá no Instagram, faz a sua pergunta, porque eu também quero te dar a voz, aqui no programa Vida em Família. Professor, para começar, na maioria dos lares brasileiros, das famílias brasileiras, os pais, eles não têm uma consciência, e realmente a palavra são ignorantes no assunto de educação. Então, para muitos pais que vêm conversar comigo, eles não sabem que corrigir é também educar. E não entendem, então, qual de fato é a finalidade da educação e da correção. O senhor pode nos ensinar, então, qual o sentido da correção e qual o sentido da educação? Então, comecemos pela finalidade da educação. Então, é dizer que esse processo formativo de formar um homem parte da ideia de um tipo de homem. Somos católicos, então partimos de qual ideia? De que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, o pecado original feriu essa imagem. Então, todo o processo formativo
todo o caminhar da nossa vida é esse devolver esta imagem que se projeta sobre nós, que é de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando falamos de finalidade de educação, é chegar àquele homem perfeito, aquele homem que Deus mesmo fala, que sede perfeitos. Parece muito alto falar assim, mas é exatamente assim que Santo Agostinho mostra, como recuperar a divina semelhança. Isso se dá pela educação. Não digo educação somente de uma escola, aqui estamos falando de começa na família, passa por uma verdadeira, genuína escola e, claro, a igreja. Então, são as 3 instituições que formam o homem em vistas desse tipo de homem. E aí, claro, então, para isso a gente tem que falar de correção de filhos também. Qual a finalidade disso? Então, tendo em vista que uma imagem foi ferida, então se recuperar significa também fazer uma correção. Tripé da educação de uma criança é exemplo dos pais, a orientação e a correção, porque não é suficiente apenas mostrar um bom caminho. Você mostra e a criança não faz, você tem que falar várias vezes. Então, quando a gente fala de correção, é necessário virar para o filho e falar, não, agora, olha, não é assim e é deste modo. Então, corrigir, segundo Santo Antônio Maria Claret, seria levar o homem àquele louvor de glória a Deus, devolver isso. De um modo simples, para um pai que está nos ouvindo, seria dizer o seguinte, nós precisamos corrigir, por quê? Porque precisamos mostrar para o filho certas coisas que estão erradas, para que ele as evite, que estão relacionadas aos seus defeitos e enganos que tem nessa vida também. E, por outro lado, também reforçar as qualidades, as virtudes, aquilo que é de potencial, de potencialidade na alma daquela criança, que está em vistas dessa perfeição. É, então, saber como trabalhar isso e levar para lá. Então, aqui, a correção vai fazer esse duplo trabalho, né, de tirar e de pôr, ou de ajustar e fazer com que se eleve aquilo que precisa ser elevado. É interessante o senhor falando da repetição que acontece dos pais com os filhos, e muitos pais queixam isso comigo. Ah, meu filho não me ouve, eu preciso repetir, falar 1 milhão de vezes a mesma coisa, eu não dou conta, eu não aguento mais, se faz de surdo, desentendido. Ai, você, Fernanda, ai, você é sortuda, olha os seus filhos, né? Eu duvido que você tem que falar 20 mil vezes a mesma informação. Professor, por que acontece essa repetição, essa necessidade dos pais sempre falarem a mesma informação, da mesma ordem, às vezes a mesma correção? É realmente porque a criança está afrontando, desafiando os pais, ou isso faz parte do desenvolvimento infantil? Isso é da parte da educação, porque o ser humano não aprende do dia para a noite e de uma hora para outra. Dentro de uma escola, por exemplo, a criança está sendo ensinada e mesmo diante de uma grande professora, de algo bem feito, ela pode não entender, então ela precisa do tempo. Essa é uma cláusula pétrea da vida do ser humano, somos feitos no tempo. E se há no tempo, temos que dar tempo para que cada um possa aprender no seu tempo. Então, forçar aqui é um pouco ir contra a própria natureza. Então, você precisa de, paulatinamente, com paciência, perseverança, ir mostrando o que deve ser feito. Claro que, dependendo do erro, você precisa atuar e com mais firmeza, mostrar que aquilo ali não está correto. Mas o tempo é necessário, então a repetição faz parte da vida humana. Se você não repete, inclusive, uma das coisas... Não, inclusive porque nós temos memória. E a memória, num certo sentido, você não capta só por um primeiro contato. Você precisa revisitar certas ideias, certas coisas que você ouviu, para que aquilo se fixe. Não só numa memória sensitiva, mas na memória intelectiva, que aquilo fique guardado. Então leva-se um tempo. No ciclo de uma criança, geralmente se leva 3 a 4 anos para que fique claro uma grande verdade. Não falo daquelas coisas pequenininhas. Então a criança entender que ela está errada, leva-se tempo. A pessoa perde a paciência por isso. Fala assim, olha, eu tenho falado muito, mas parece que ele não entende, a outra entende mais fácil. Bom, é que isso também tem, claro, a sua particularidade. Tem certas crianças, por conta daquilo que Dom Bosco falava, da índole. Então tem certos tipos que aprendem mais rápido e outro um pouco mais lento. É da natureza, isso é um mistério ainda, mas mesmo assim é parte da natureza humana o tempo. Inclusive a próxima pergunta então vai ajudar para os papais que estão impacientes, né? Perder a paciência, tá aí, você mesmo diz, eu não tenho paciência, Fernanda, com meus filhos, eu já cansei, esse menino não tem jeito, não dou conta mais. Então, a próxima pergunta, presta atenção, ó. Monsenhor Álvaro Negromonte afirma que o grande remédio é a calma do educador. Irritando-se, ensino que deve corrigir impossibilita o entendimento, perde a autoridade e às vezes também a medida.
que a mãe e o pai podem conquistar o autodomínio para agir e não a partir somente da ira, ou seja, bate na hora da ira, grita na hora da ira, ou seja, age somente na ira. Bom, vamos aqui, precisamos fazer uma coisa aqui. O Monsenhor cita aqui se perdeu a autoridade, né? Então, a gente precisa conceituar, porque a ideia que se tem de autoridade é muito negativa. Então, perdi a autoridade, então é por isso, então, que eu faço de um modo tal. Então, a autoridade vem de autoritas, é aquele que faz o outro crescer. Então, a autoridade, segundo Santo Agostinho, não é um domínio, não é que eu domino. Ele até fala assim, não é dominando com autoridade, mas servindo com caridade. Isso falando dos pais, ele está falando para os pais que vão educar seus filhos. Mas aí parece um pouco uma confusão, parece quase que educação positiva, que é um erro enorme, entende? Partir assim, então não é com autoridade, é servindo com caridade. Parece que não quer fazer a vontade da criança. Não. Vejamos aqui é importante conceituar. A autoridade, então, é este pai, essa mãe, tem uma virtude brilhando na sua alma chamada caridade. Então ela não é um sentimento, ela é uma virtude. E ela diretamente atua na vontade. Nós temos duas potências superiores na nossa alma, inteligência e vontade. É pela vontade que amamos a verdade que a inteligência percebe. Percebemos um bem e amamos esse bem. Então, veja aqui, se essa vontade está ordenada por esta virtude, significa que essa pessoa não é que ela quer fazer a sua vontade ou a vontade do outro, é fazendo a vontade de Deus. Como o Nosso Senhor vai mostrar, que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Não seja feita a minha vontade, mas a vossa, ó Pai. Nossa Senhora, a mesma coisa. Então, o que quer dizer isso daqui? É que a gente precisa entender que corrigir uma criança, nesse caso, é ver de fato, objetivamente, se ela está errada. Um princípio filosófico que Aristóteles já mostrava, saber certo e errado. Tem coisas que estão erradas. Então, está errado, precisa de uma correção. Depois é pensar como corrigir. Mas antes disso, então, para que se tenha realmente essa noção, então não é por algo simplesmente subjetivo, pelas impressões ou porque o que os outros falam, por uma verdade, aquilo está objetivamente errado. Então, por amor àquela alma, por amor a meu filho é que eu devo corrigi-la, pelo bem dele. E se é pelo bem dele, às vezes eu vou ter que fazer certas coisas, de falar para ele de um tal modo que ele não gostaria, que ele não entenderia tão bem, mas eu preciso falar aquilo. Então, a autoridade é uma emanação de vida interior. Esta pessoa que busca sinceramente obedecer também a Deus que é seu Pai. E aí sim, aquilo conclui-se aquilo que Santo Agostinho fala. A obediência é condicionada. O Pai primeiro tem que dar imagem, claro, de que ele obedece a Deus, os divinos mandamentos. Aí sim, a obediência é entendida na chave certa. Ela não é um bem para o pai, é para a criança. Então aqui, recuperar a autoridade é um autodomínio, mas recuperar a autoridade significa recuperar-se. Recuperar-se é ter domínio de si. O que é ter domínio de si? A gente pode colocar algumas coisinhas na nossa cabeça, um modo de fazer aqui, não vai dar muito certo. É a busca de Deus. Nós temos 2000 anos de cristianismo. Todos os grandes pais, Santa Zélia, mãe de Santa Teresinha, e outros tantos que a gente vê nos exemplos de vida deles, evidentemente essas pessoas tinham o quê? Deus, de uma forma entranhada, profunda. Então, por isso, iam agir da forma correta na hora certa. Isso é autodomínio. Então, não é simplesmente um momento, entende? Do momento, assim, parece e depois eu perco isso. Então, é recuperar o princípio de autoridade, não entendendo que ele é uma posse do filho, ele é meu filho. E desse modo, esquecendo que ele tem uma imagem a ser recuperada, como disse, primeiramente, e, portanto, na eternidade. Então, em vista da eternidade, o que eu faço com ele? Eu selecionei uma pergunta no meu Instagram, Fernanda Zapparoli. Convido você a me seguir e enviar ali as suas dúvidas. Da Gisele Mariano. Ela pergunta assim: os castigos, cantinho do pensamento, vai pra lá e vai ficar pensando o que você fez de errado. E a criança berrando e gritando. Já pensou? Tapas e gritos são atitudes benévolas? Quais são as atitudes corretas para se corrigir um filho? Então, o filho. Então, agora na parte prática, perfeito. O que nós devemos e não devemos fazer? Bom, aqui a pergunta é interessante porque ela chama atenção para que o pai ou a mãe não deem mau exemplo. Então, que a atitude dele, né, demonstre aquilo que eu estava falando antes. Se ele tem autodomínio, tem bom exemplo. Se ele não tem, dá mau exemplo. Então, eu falo para o meu filho fazer tal coisa e eu mesmo não faço. Vamos exemplificar isso daqui, né? Então, às vezes um pai quer ensinar para o filho moderação, mas ele é alcoólatra e tem outros todos os tipos de vício.
E ele quer falar uma coisa para ele, olha, que você seja esforçado, mas aí você vê o contrário, você vê que há pouco esforço ali também. Então, uma chamada de atenção para o exemplo, um chamado que a gente não dê mau exemplo. O padre Antônio Rui Marim chega a falar assim, o mau exemplo, quando a gente analisa ele, é como se a gente dissesse, né? Faça o que eu estou te falando, mas nem eu creio no que eu estou te falando, entende? Então, é isso. Agora, existe um problema aqui, que uma parte dos pais pensa assim, né? Que eles querem ser bons amigos, entende? Porque eles acham que uma correção firme é uma coisa má. Veja, nós temos São Paulo na carta aos Efésios falando que é necessário corrigir no Senhor, né? Nós temos o Evangelho, Deus falando da necessidade de corrigir, né? Nós temos ali grandes mães santas que fizeram isso. A mãe de Santo André Corsino, me vem à memória aqui agora, né? Imagina, ele viveu na juventude dele meio perdido. Aí a mãe chegou um dia e olha, e de repente por meio de uma chamada de atenção mais séria, ele despertou, entende? São Maximiliano Maria Kolbe apanhava de sua mãe, está na história dele, está na biografia dele. Ele apanhava quase diariamente. Acho que ninguém tem dúvida que São Maximiliano não tinha trauma nenhum, tá? Então eu estou chamando a atenção para isso porque a questão de um tapa, como eu já levei, porque eu, Felipe, quando era jovem, jovenzinho, roubei um brinquedo, entende? E minha mãe me deu um. Então eu posso dizer o seguinte, ali foi necessário. Então existe uma certa ira, uma ira benévola, que é necessária, como se fosse uma última chamada de atenção. Desperte, aqui você vai mal, né? O venerável Fulton Sheen chega a dizer que, não sei se você sabe, mas Mussolini, Hitler e Stalin foram expulsos de escola, né? Os três foram expulsos de escola. E aí, o que faltou ali? Será que não faltou exemplo? Será que não faltou orientação? Será que também não faltou correção? Será que, de repente, grandes criminosos não tiveram não só a falta de um exemplo, mas também chegar para ele, está errado isso. De repente, ele vai desviar. Está desviando e ninguém está dando atenção. Porque o que dá atenção hoje em dia é o quê? É a aparência, é estar bem, entende? Eu vejo isso constantemente, entende? No aeroporto, rodoviário, qualquer lugar que eu passo, eu vejo isso. As pessoas não estão corrigindo aquilo que é relacionado ao caráter. Então, a questão não é dar ou não dar um tapa, é se há um problema e a medida. Então, a proporcionalidade da gravidade, entende? Uma coisa é quebrar um vaso, isso é nada. Outra coisa é a criança ofender alguém, é fazer um mal, é uma mentira, é ofender o pai e a mãe, é diferente. Então, a gente tem que pensar no bem dele. Então, a proporcionalidade é o item mais importante. Claro que para entender isso, todos teríamos que estudar melhor, aprofundar os divinos mandamentos. É por lá é a base da moral e é por ali, por meio da igreja, que a gente aprende, então, essa proporcionalidade. Para encerrar, o senhor acredita, então, que os pais precisam também viver uma autoeducação? Uma autocorreção? Sim, é necessário. Veja, o que as pessoas estão vindo hoje em dia? Elas estão vindo educação positiva, né? Que é, você não pode falar não para uma criança, né? Pode falar não. Olha, isso daqui não tem cabimento, entende? Toda hora eu ouço falando pessoas isso, programas, propagandas, pessoas no Instagram, em tudo quanto é lugar. Então, como que a gente se autoeduca? Sabendo onde a gente vai se educar. Se a gente pega aquele tipo de informação para educar nossos filhos, nós vamos nos equivocar. Por quê? Porque o não é necessário. Se fosse assim, não matarás, né? Não cobiçarás. Então, quer dizer, a lei de Deus está errada ao falar não, né? Será que nosso Senhor, constantemente falando não isso, não aquilo, estava errado? Olha, eu poderia dar muitos exemplos, mas concretamente, eu penso assim, Santo Agostinho teve na vida dele, já que iniciei com ele, quero dizer assim, ele evidentemente teve um pai que estava mais preocupado, não que ele fosse casto, que ele fosse eloquente. E ele lembra, nas suas memórias, está nas confissões, de sua mãe, ao dizer assim, minha mãe sofria mais, doía mais a ela me ver em pecado do que as próprias dores de parto. Minha mãe me repreendeu asperamente. Então ela mostrou um não. E um não é mostrar um limite. O que falta hoje em dia é, por amor, mostrar limites. Porque numa rua tem limite, tem um semáforo. Numa estrada tem limite. Curva sinuosa, 40 por hora. Num jogo, você tem limites. Agora, se a casa também não tem limites, quando ele vai para a realidade do mundo, aí ele acha o quê? Eu não aprendi limites. É aí que nós vemos como resposta agressividade, todo tipo de reações de algo que o venerável Fulton Sheen já dizia. Temos uma sociedade americana, não só dos norte-americanos, né, mas das Américas mesmo, de uma adolescência estendida. É um mal que vem se sobressaindo. Por quê? Porque são os pais que fazem filhos dependentes
ou são pais permissivos. Ou eles não mostram os erros, ou eles fazem muito dependentes. E ambos vão se equivocar. Ambos não estão mostrando os limites, ambos não entendem que o limite é necessário e que se mostra muito amor ao falar, não é bem que você faça isso aqui agora, filho. Porque assim é na vida, assim é a vida real. E por isso está dando tudo errado. Muita gente sofrendo na família. Professor, eu ficaria aqui por mais uma hora, ou horas, conversando, ouvindo o Senhor. Obrigada mesmo por todo o ensinamento. Eu tenho certeza que você que está em casa está aí com esse problemão que você tinha, com as soluções à sua frente, para agora você colocar na prática. Não basta só ouvir, agora você tem que buscar a sua autoeducação, autoformação e corrigir seus filhos da maneira certa. Muito obrigada. Está aqui nas telas também o Instagram do professor Felipe Neri, na nossa tela, para vocês seguirem. Usufruir tudo aquilo de bom que o senhor tem, né? Ali na internet. Inclusive, você que quer assistir esse programa na íntegra, basta você ir no canal do YouTube, TV Evangelizar Oficial, e lá estará na íntegra. Então, eu tenho certeza que você vai poder também compartilhar com outras mamães e outros papais. No próximo programa, nós vamos falar sobre a mulher executiva, aquela mulher que trabalha, a mulher que lidera, coordena grupos e pessoas, mas que ao chegar em casa, ela é esposa e mãe. E essa mulher vive uma grande crise, porque se ela comanda e manda o dia inteiro, ao chegar em casa, ela é convidada a ser coordenada, liderada pelo seu esposo. E aí tem um problemão, porque muitas delas não querem. Esse é o seu problema? Te espero na próxima segunda-feira, às 21 horas, aqui na TV Evangelizar, onde esse será o assunto do nosso programa. Foi muito bom receber você também aqui no Vida em Família e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de divulgar e assistir o programa Vida em Família. Até mais!